Fala galera, é um fato científico hoje que o planeta está esquentando cada vez mais a cada ano e parte bem significativa disso é por responsabilidade humana. Tanto pela queima de combustíveis fósseis que tiram o CO2 debaixo da Terra para jogar na atmosfera, quanto pelo desmatamento e criação de pastos que reduz o número de árvores que poderiam sequestrar esse CO2 da atmosfera e fixar em matéria orgânica, e os gados que não param de peidar por um segundo. Além de outras razões. E como vocês já devem saber, o aquecimento global é uma das grandes preocupações científicas deste século e por uma razão muito simples. Se o planeta esquentar demais, vai dar merda e vai dar merda para todo mundo. Os cientistas já vêm alertando a sociedade sobre isso há algum tempo e quanto mais o tempo passa, mais estudos vão sendo publicados mostrando os impactos que o aquecimento global pode gerar na sociedade. E nesse episódio eu vou trazer para vocês um estudo que foi publicado agora em abril na PNAS, que avalia os impactos econômicos no PIB desses países nas últimas décadas devido ao aquecimento global, além de alguns outros estudos e observações importantes sobre esse tema. Mas antes, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Se você quiser uma blusa maravilhosa como essa, é só acessar o site da Doppel Store. E na compra de 3 blusas com o cupom L3P2, vocês pagarão o valor de apenas 2 blusas. Doppel Store, acessem os links que estarão aqui na descrição desse vídeo e vocês estarão ajudando o canal do Slow a crescer. Beleza? Então, sem mais enrolações, vambora! No dia 22 de abril de 2019, a PNAS publicou um artigo produzido por cientistas da Universidade de Stanford, onde eles analisaram o desenvolvimento econômico de vários países e o impacto que o aquecimento global teve nas últimas décadas, entre 1961 e 2010. Para isso, eles utilizaram mais de 20 modelos climáticos que simulam o clima do planeta, tanto nas décadas passadas como fazem previsões a décadas à frente, para avaliar quanto cada país aqueceu nesse período. Rio de Janeiro, toma aqui o seu prêmio por se tornar cada dia mais o inferno na Terra. Junto a essa informação, eles analisaram o crescimento econômico desses países e calcularam 20 mil versões de qual seria a taxa de crescimento desses países caso a temperatura não tivesse mudado da forma como mudou. Em outras palavras, eles relacionaram modelos climáticos com dados econômicos para estimar o impacto na economia desses países gerado pelo aquecimento global. E o resultado foi bastante interessante. Graças ao aquecimento, a desigualdade econômica entre os países mais ricos e mais pobres hoje é 25% superior caso o planeta não estivesse aquecendo. Pô, 25% não é pouca coisa não, hein? Isso acontece por algumas razões. A primeira é que a maior parte dos países desenvolvidos estão localizados no norte do país, enquanto os países subdesenvolvidos estão mais próximos da linha do Equador. Subdesenvolvido não, Slow, em desenvolvimento. O que significa que o aumento da temperatura média em um país lá do norte, que já é muito frio, faz com que ele chegue mais próximo de uma temperatura ideal. Quanto ao aumento da temperatura média em um país que já é um forno a lenha, como o caso do Brasil, só afasta cada vez mais esse país da temperatura ideal. Bora, continua jogando lenha na fogueira. Ô chefe, mas já tá muito quente, vamos parar com isso aí. Ué, e desde quando jogar lenha na fogueira faz ficar mais quente? Vai me dizer que tu tá acreditando nessas coisas que estão dizendo por aí? Ó, eu vou te botar no grupo do WhatsApp, porque lá não tem esses cientistas e professores falando essas bobagens pra vocês, não. Lá você só vai ouvir coisa boa e vamos continuar fazendo aqui, jogando lenha na fogueira, porque a gente faz isso há gerações e sempre deu certo e com certeza vai continuar dando certo. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Esse afastamento da temperatura ideal é responsável por desencadear uma série de problemas. A agricultura, por exemplo, tende a ser diretamente prejudicada com temperaturas mais extremas, enquanto em países localizados mais ao norte, o aumento da temperatura pode acabar favorecendo o agronegócio. O meio ambiente, de forma geral, ele é afetado, causando desequilíbrio em vários setores. A mudança climática tende a gerar secas, enchentes, ciclones e mais um monte de problemas que impactam a economia dos países. Como, por exemplo, o ciclone que passou recentemente lá na África, na região de Zimbábue, Malawi e Moçambique, principalmente, que matou pelo menos 783 pessoas, deixando mais de 2 milhões de pessoas necessitando de ajuda humanitária e dando um prejuízo em infraestrutura de cerca de $1 bilhão para o país. Ainda não dá pra gente apontar esse vínculo com certeza, mas de acordo com a ONU, esse ciclone foi um alerta sobre as catástrofes ambientais que são intensificadas por mudanças climáticas geradas pelo aquecimento global. Ah, deixa esquentar mesmo, deixa esquentar porque tá muito frio, é até bom que a gente pode começar a ir mais na praia, né? Pera aí, mas
que é aquilo ali que se aproximando ali? O que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? Ah, meu Deus, socorro! É culpa da NASA! Assim como há estudos demonstrando que quanto mais quente é o ambiente, menor é a produtividade das pessoas. Em torno de 30 graus Celsius, as cognições já começam a ser prejudicadas, dando um impacto negativo na produtividade de trabalho dessas pessoas. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ô Rio de Janeiro! E de acordo com esse estudo, esses fatores foram responsáveis por prejudicar fortemente a economia dos países em desenvolvimento e favorecer os países desenvolvidos, que são mais prejudicados pelo frio, por se posicionarem mais ao norte, e por isso o aquecimento está sendo inicialmente favorável, com aspas. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Nessa tabela a gente consegue ter a ideia do impacto do aquecimento global no PIB de alguns países. A Islândia, por exemplo, que é a terra do gelo, se beneficiou em cerca de 90% da economia em 50 anos por causa do aquecimento, enquanto a Índia e a Venezuela tiveram uma recessão de 30% do PIB. E o Brasil não ficou muito atrás, tendo aproximadamente 25% do PIB prejudicado nos últimos 50 anos devido aos impactos do aquecimento global. E para você ver como que a realidade é injusta, dos 18 países que tiveram uma emissão histórica de 10 toneladas de CO2 per capita, tiveram uma média de redução de 27% do PIB, enquanto 14 dos 19 países que tiveram uma média de emissão histórica de 300 toneladas de CO2 per capita tiveram um acréscimo de 13% no seu PIB. Ou seja, os países que menos contribuem para o aquecimento global são os mais prejudicados por ele, enquanto os que mais contribuem dentro dessa análise são os que menos se prejudicam. E o de cima sobe e o de baixo desce. A ONU lançou em 2018 um documento analisando a situação agrícola de trocas comerciais e um futuro cenário de mudança climática olhando para o mundo todo em 2050. E nessa imagem a gente consegue ver claramente quais os principais países que vão ter o seu agronegócio prejudicado. A maior parte serão países da África e da Ásia, e na América do Sul, o Brasilzão, será o mais prejudicado. Assim como essa outra imagem que representa uma previsão de queda da produtividade interna desses países, levando a menos exportações, enquanto outros países vão passar a ter um aumento de produtividade e exportações de produtos agrícolas. O que significa que as relações de comércio internacional vão ser modificadas e, aparentemente, o Brasil vai sair perdendo nessa história. E se a gente for levar em consideração que o agronegócio hoje é o protagonista da economia brasileira, sendo responsável por 30% do nosso PIB em 2017, a gente percebe que o futuro do país não é lá muito promissor, levando em consideração o constante aumento da temperatura média global apontada pelos cientistas. Vamos lá, Brasil, é cavando a própria cova que o país vai pra frente. E isso significa que esse é um assunto que deveria estar constantemente em pauta no nosso país. Como eu comentei no meu Twitter recentemente, nós deveríamos ser um dos mais preocupados com o impacto no meio ambiente e aquecimento global, especialmente o agronegócio, que vai ser cada vez mais prejudicado. E para quem está acompanhando esse começo de governo, sabe muito bem que o meio ambiente deixou de ser uma prioridade e vai tomar um nocaute nos próximos anos se continuar nesse ritmo. Não reclama não, hein? Eu tô cuidando de você, ó, é carinho, é carinho! E eu vou deixar para me aprofundar mais e detalhar mais essa questão do meio ambiente nesse começo de governo agora em um próximo vídeo. Mas eu já adianto para vocês, por exemplo, que o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, praticamente acabou com a secretaria voltada para mudanças climáticas, dizendo que ele só iria dar uma adaptada nela, mas semana passada, por exemplo, foi anunciado o corte de 95% da verba destinada a questões de clima. Ou seja, que clima o quê? Isso aí é besteira, deixa que a próxima geração se preocupa com isso. E é bem importante ressaltar aqui que mesmo com esses estudos demonstrando que vários países acabaram se beneficiando do aquecimento global nos últimos anos, ele não é ou deveria ser interessante para ninguém. Galera, a preocupação com o aquecimento global não é só da temperatura subir, não. Claro que só isso já é um problema, porque leva ao derretimento das geleiras, ao aumento do nível do mar, à acidificação dos oceanos, que já coloca em xeque aí centenas de milhares de espécies. Mas também o fato de que o clima, de forma geral, pode se tornar cada vez mais imprevisível. Como eu disse, o aquecimento global pode levar a temporadas de secas, de enchentes, de ciclones, como no caso de Moçambique. Então nenhum país hoje deveria estar interessado nessas mudanças, seja ele desenvolvido ou não. A China, por exemplo, que se negou por muito tempo a contribuir para a redução de gases de efeito estufa no planeta, hoje está passando um perrengue enorme por causa de poluição. O fato é que Pequim está desaparecendo dentro de uma nuvem de fumaça, está sendo responsável pela morte prematura de milhares de pessoas e por problemas de saúde de outros milhares, que as pessoas precisam até andar na rua com uma máscara de proteção para não se intoxicar mais ainda. Opa, tá tudo bem, aqui tá tudo bem, melhor impossível. Parte da culpa disso está acontecendo, é claro, pela poluição produzida pela própria cidade, seja ela em carros, em fábricas, em usinas de energia, mas também pelo aquecimento global.
mundial. Há não muito tempo, a China era ventilada por uma corrente de vento que vinha do norte do país. E essa corrente vem deixando de passar, muito provavelmente por questões de mudanças climáticas, fazendo com que a poluição não seja levada embora e fique presa nas cidades chinesas, prejudicando a saúde de todo mundo. E por essa e muitas outras razões que recentemente várias das agências e departamentos americanos se juntaram e compilaram tudo quanto fosse estudo sobre mudanças climáticas nos Estados Unidos e apresentaram para o presidente Donald Trump. E o relatório é enorme, cara, evidenciando vários dos impactos que o país vai sofrer no resto desse século, trazendo prejuízos de bilhões de dólares anualmente para a economia americana. Yeah, I don't believe it. I don't believe it. Ele não acredita. Foi isso que ele respondeu. Bom, fazer o quê, né? Se através do voto as pessoas escolheram um analfabeto e negacionista científico para liderar a maior economia do mundo, né? No final, são eles mesmos que vão pagar essa conta, assim como no Brasil. Vamos todos fechar os olhos para a direção que nós estamos indo em relação ao meio ambiente e fingir que tá tudo bem. Porque os impactos do desequilíbrio ambiental e das mudanças climáticas vão chegar no papel nos próximos anos e adivinha quem vai pagar essa conta? Seremos todos nós. Muito obrigado por ter assistido, me siga no Twitter e no Instagram, porque eu estou compartilhando notícias todos os dias para vocês. Considere, por favor, apoiar financeiramente o meu trabalho, porque quanto mais apoio o canal tiver, mais força ele terá. Deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Nós nos vemos em breve. Um grande abraço e valeu!